Oi, gente, eu sou a Lohane Bublitz, você está aqui no Hospital Cash. Aqui nós abordaremos assuntos relevantes do dia a dia, saúde e qualidade de vida. Hoje quem está aqui comigo é a Renata Moedim. Renata, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada. Ela que é médica ginecologista, obstetra, atende na clínica José Bento, que fica localizada ali na Avenida Brasil. Doutora, vamos falar sobre a importância da higiene íntima na prevenção de infecções. Vamos sim. Vamos começar esse assunto? Vamos sim. Então é muito importante as mulheres entenderem, né, que existem hoje, não só no mercado, mas também na forma manipulada, né, alguns sabonetes que elas podem usar com muita segurança para equilibrar o pH vaginal, né? A vulva, ela tem um pH diferente do homem, né? Então, muitas vezes, depois da relação, a mulher começa a ter alguns sintomas de coceira, ardor, e nem sempre isso está relacionado a uma patologia. Às vezes é só por uma alteração do pH. Como, por exemplo, também, antes de menstruar, também tem uma alteração do pH. Muitas vezes as mulheres, antes de menstruar ou após a menstruação, elas começam a ter algum tipo de sintoma, e isso é muito fácil de ser resolvido com a higiene íntima, com um sabonete manipulado ou comprado mesmo, que deixa esse pH o mais próximo do pH natural da vagina. Uhum. E é ideal passar esse sabonete íntimo todos os dias, lavar só com água? Como que é ideal aí? Tá fazendo essa higienização? Pode usar sim todos os dias. A higiene deve ser feita durante o banho ou após o ato de urinar. Ela tem a higiene dela, ela pode usar após a evacuação, normalmente como ela faria se tivesse só fazendo uma higiene simples, mas ela pode usar o sabonete de forma diária sim. Uhum. E doutora, quais são os sintomas que a mulher tem para saber que ela está tendo uma infecção, que ali tem alguma coisa errada? O que ela deve fazer a respeito disso? Você sabe que a maior queixa no consultório ginecológico são as secreções, né, as infecções. E a queixa mais comum da mulher, geralmente, é a coceira, a dor ou o ardor para ter relação. Às vezes o parceiro ele pode ter algum sintoma também, como coceira, vermelhidão no local, mas geralmente a queixa mais comum é a coceira com uma secreção geralmente esbranquiçada, que é a famosa candidíase, que é muito comum nas mulheres, principalmente quando você vai à praia, fica muito tempo com o biquíni úmido, ou quando você está com a imunidade muito baixa, que tem um desequilíbrio da flora, após o uso de antibiótico de forma sistemática. Então você toma antibiótico, por exemplo, para uma sinusite, para uma inflamação, você tem esse desequilíbrio da flora, e aí você pode desencadear um quadro de candidíase. Isso é muito comum. A candidíase, ela é considerada uma DST? Ela passa de um parceiro para outro ou... Não, na verdade, a paciente, todos nós, né, nós temos cândida ao longo do nosso trato gastrointestinal e também no trato gênito-urinário, é comum. Só que geralmente essa cândida, ela vive de forma equilibrada, em harmonia. Quando você tem uma diminuição da imunidade, essa flora, ela pode aumentar, e aí você desencadeia um quadro patológico, uma candidíase. Mas geralmente todo mundo tem, não é uma DST. Mas o que acontece é que muitas vezes após a relação, o parceiro, né, ou a parceira, quando um tem, se o outro também tiver com a imunidade baixa, ele pode desencadear algum tipo de sintoma também. Uhum. E, doutora, a secreção normal, saudável da mulher, ela varia ao longo do mês. Qual que é uma cor que não pode ter, um cheiro que não pode ter? Como é que a mulher sabe se, nossa, tá errado? Não é uma secreção natural do meu corpo. É ótima essa pergunta, porque tem uma queixa também muito frequente no consultório que a paciente fala: doutora, eu tô com uma secreção. Mas a pergunta é: coça? Tem cheiro? Tem cor? Porque a vagina, ela não é seca, e não é para ser seca. Ela é para ser realmente úmida. Então, essa secreção ao longo do mês, ela é normal. Claro que quando você começa a ter um odor ou começa a ter um sintoma como coceira, ardor para urinar, aí é uma coisa patológica. Mas geralmente uma secreção esbranquiçada ou no meio do ciclo, por exemplo, durante a ovulação, é normal que tenha uma secreção mais gelatinosa, transparente, parecendo uma clara de ovo. Isso é normal, não é patológico, não tem que ser tratado. Mas as mulheres, de uma forma geral, elas têm que entender e até agradecer, porque a vagina, ela é um ambiente úmido, é para ser úmido, é para ter secreção. Ela tá se autolimpando ali, né? Exatamente. O errado é quando essa secreção
menstruação passa a ter algum cheiro ou algum desconforto. Doutora, e como a alimentação pode influenciar nessas secreções? Ela pode influenciar o estilo de vida, você praticar exercício físico, pode te ajudar na saúde íntima também? Também, é isso que eu falo para paciente. O nosso corpo é maravilhoso, né? É uma máquina maravilhosa. Então, quando você, por exemplo, quando a paciente tem uma alimentação mais rica em carboidrato, em açúcar, essa paciente ela tá mais exposta e mais sujeita a, por exemplo, uma candidíase. Quando essa paciente não pratica atividade física ou quando ela não tem uma noite bem dormida. Então, aquilo que a gente fala para a parte ginecológica, a gente fala como um todo, para a saúde como um todo. Então, uma dieta equilibrada, praticar atividade física, um sono reparador e gerenciamento de estresse, né? Todo mundo sabe que quando você está sujeito ao estresse, você tem mais facilidade de ter algum tipo de patologia. E a idade apropriada para a mulher, ela começar a fazer os exames ginecológicos dela, ter uma rotina ali de ir ao médico, qual que é a idade adequada, assim? Não existe nada que fale pra gente tal idade, mas o ideal é quando, claro, tiver a primeira relação, frequentar o ginecologista para fazer os exames de rastreamento, seja ultrassom das mamas, seja, por exemplo, ultrassom endovaginal para avaliar a parte ginecológica, mas na prática o que eu observei e aprendi, que isso não está escrito em lugar nenhum, eu acho interessante as mães levarem as suas filhas um pouquinho antes da primeira menstruação, porque a menina, ela já vai se adaptando à ida ao ginecologista, ela já vai conhecendo aquele médico que ela vai ter intimidade para contar as coisas, para perguntar, para tirar as dúvidas. Hoje em dia, para mandar o WhatsApp, é muito frequente, por exemplo, as adolescentes que eu atendo, elas me mandam o WhatsApp tirando dúvida, e isso é importante, porque a partir do momento que a menina menstrua, a mãe pega e leva, fica uma coisa muito mecânica, e aí a menina sabe que ela vai ter que ir, e nem toda adolescente tem essa vontade de ir, essa intimidade com o médico, então é bom sempre um pouco antes da primeira menstruação começar a levar, não às vezes até para passar na consulta, mas quando a mãe vai, ela pode levar e falar, olha, eu tô indo no médico, no ginecologista, vamos comigo, pra criança, pra menina, né, pra pré-adolescente, começar a ter essa familiaridade com o médico. É questão de infecção sexualmente transmissível. O que a gente tem de melhor para fazer essa prevenção? Olha, para as DSTs, para as ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, sem dúvida, é o preservativo. Não existe nada que proteja mais do que o preservativo, e a gente sabe até que algumas ISTs, elas não são 100% prevenidas pelo uso do preservativo. O HPV é um deles, né? O HPV não é totalmente prevenido através do uso do preservativo, mas tem que usar mesmo assim. Então, em termos de prevenção, a gente fala sobre isso. E tentar diminuir o número de parceiros, ter uma vida mais regrada, porque isso também ajuda a prevenir. Mas o preservativo, né, a camisinha, tem que ser usado em todas as relações. Tem alguma diferença entre DST e IST? É porque a classificação nova, acho que é IST, são as infecções, não se usa mais doença sexualmente transmissível. Por isso que eu mesma me corrigi agora há pouquinho. Entendi. Você falou sobre HPV, né? Hoje em dia já foi desenvolvida uma vacina para o HPV. Qual que é a idade ideal para a pessoa estar tomando? Todo mundo tem que tomar? Como é que funciona? Então, o HPV, na verdade, ele é um vírus que ele tem vários subtipos, mais de 200 subtipos, né? Então, tem os subtipos não oncogênicos, que a gente fala, que são os subtipos responsáveis pelas verrugas genitais, e os oncogênicos, que podem ser aqueles responsáveis por algum tipo de câncer. Câncer de colo, vagina, vulva, ânus, pênis e orofaringe. Então, desenvolveu-se sim a vacina. Antigamente a gente tinha a bivalente e a quadrivalente. Então, a bivalente ela tinha 2 subtipos, que era uma vacina que prevenia contra os 2 principais tipos oncogênicos, o 16 e o 18, do câncer de colo. Depois nós passamos até a quadrivalente, que pegava também tipos não oncogênicos, e agora a gente já tem até no Brasil disponível a nonavalente, que pega 9 subtipos. Então, nessa vacina nonavalente, que ela é mais completa, você está se prevenindo não só contra câncer de colo, mas também contra alguns subtipos de vulva, de ânus, de orofaringe. Então, essa vacina que está disponível é a mais completa que a gente tem, e a recomendação é a partir dos 9 anos de idade, tanto para meninos como para meninas. Nossa, cedo, né? E a data limite, né, que está preconizada aí na bula da vacina é até os 45 anos, mas a gente sabe que, por exemplo, em alguns casos de câncer de colo já instalado, a paciente que faz a vacina, ela tem um benefício durante o tratamento. Então, a idade preconizada na bula é a partir
dos 9 aos 45, mas pode sim ser avaliada em alguns outros casos também como uma vacina que pode estar... Exatamente. Doutora, e o HPV, os sintomas dele, para os 200 subtipos, eles são iguais, os sintomas? Como é que... Não, e esse que é o problema do HPV. Geralmente, o HPV, quando ele está instalado na paciente, ele só vai dar algum sintoma ou algum sinal tardiamente. Por isso que a importância de fazer o Papa Nicolau todo ano, por isso a importância de fazer a captura híbrida, que é o exame que detecta o HPV no exame ginecológico. Através do Papa Nicolau. Através do Papa Nicolau, você vai ter um diagnóstico mais tardio. A captura híbrida, que é um exame de biologia molecular, ele detecta mais precocemente. Aliás, ele detecta se você tem ou se você não tem. E a partir desse exame, você direciona a paciente para colposcopia, para avaliar se tem alguma lesão causada ali pelo HPV ou não. Então, em termos de sintomas, realmente, seria sangramento após a relação, pacientes com muita dor para ter relação. Todos esses sinais e sintomas, eles devem ser investigados. Mas a importância realmente está no Papa Nicolau e na captura híbrida. Doutora, a mulher, ela faria o Papa Nicolau. O homem, ele faria o quê para detectar? Qual que é a diferença entre o HPV na mulher e no homem? O homem pode fazer, quando precisa saber se tem ou não HPV, ele pode fazer a captura híbrida, que é a captura, passa um swab, que a gente fala como se fosse um cotonetezinho. Na mulher faz na parte genital interna e na externa também. E no homem pode fazer no pênis, ali toda a região do pênis, na bolsa escrotal, na glande, para detectar. Então, só passar a escovinha e fazer esse exame já detecta. Certo. Doutora, a forma de transmissão do HPV, ela é só sexualmente ou pode, sei lá, beijo também transmite? Secreções? A maior parte das transmissões de HPV são, sim, sexuais. Agora, existe o que a gente chama de fomites, que são algumas formas de transmissão mais raras de acontecer, mas que podem. Por exemplo, toalhas compartilhadas, calcinha compartilhada, sabonete em barra compartilhado, superfície lisa, às vezes de piscina, borda de piscina, sauna. A gente acredita que pode sim haver essa transmissão, mas é preferencialmente uma doença que é via sexual. Via sexual. E, por exemplo, se eu usar uma toalha aqui, num tecido que está intacto, sem machucado, sem sangue, eu posso me contaminar mesmo assim? Precisa ser em mucosa. Então, por exemplo, mucosa. Por isso que a gente fala em calcinha compartilhada, toalha. Mesmo que não haja machucado, mesmo que não haja. E a gente sabe que não tem apenas o HPV, né? Tem dezenas de outras doenças sexualmente transmissíveis. A principal forma de prevenção seria o preservativo. Isso. E tomar cuidado aí com o parceiro que você tá, né? Não sair... É isso que eu falei, né? Diminuir o máximo que der a quantidade, né, de parceiros. Mas assim, se usar preservativo, realmente você tem uma boa prevenção. Lembrando que você tem que usar o preservativo do começo ao fim da relação. É muito comum, às vezes, a paciente falar, eu não usei desde o comecinho. Isso já pode fazer a paciente pegar alguma DST. Então, a importância do preservativo do começo ao fim. Manter sempre a imunidade boa, noites bem dormidas, gerenciamento de estresse, tudo isso afeta, porque isso é o corpo como um todo, né? Exatamente. É verdade. E os métodos de controle de natalidade, vamos abordar esse assunto agora? Vamos. O que a gente tem de novidade aí no mercado? Olha, tem o preservativo, que já é, né, antiquíssimo, né? Não sei se é o melhor em termos de taxa de contracepção, hein? Não é. Brincadeira, sério? Sério. Eu sou muito fã dos DIUs, né, dos dispositivos intrauterinos. Aí nós temos os hormonais e os não hormonais. Os não hormonais, a gente fala do de cobre prata, onde a paciente continua menstruando e pode até aumentar um pouco o fluxo, esse tipo de método, e consequentemente pode ter um aumento da cólica, sim. E dentre os hormonais, nós temos dois tipos, principalmente, que é um de um pouco mais baixa dosagem, né? Ele tem 19,5 mg de levonorgestrel, que é uma progesterona sintética, e o outro da mesma fábrica, né, que tem 52 miligramas do mesmo levonorgestrel. Eles são dispositivos que duram 5 anos. Geralmente essas pacientes, elas ou não menstruam ou vão ter um sangramento muito pequeno, um fluxo muito pequeno, uma taxa de contracepção muito alta. E esses dois dispositivos, principalmente esses hormonais, eles servem também não só como contracepção, mas, por exemplo, o que tem um pouco mais de hormônio, né, do levonorgestrel, ele serve também, por exemplo, para tratamento de endometriose, porque você vai bloquear o fluxo dessa paciente. Às vezes, um tratamento de
TPM, porque essa paciente ela vai ter uma predominância estrogênica e vai ter algumas queixas como dor nas mamas. Nossa, eu tenho muita. Dor nas mamas. Então, esse tipo de paciente, cefaleia, né, enxaqueca, essas pacientes, às vezes, elas se beneficiam muito dessa interrupção da menstruação com esse tipo de tratamento. Então, ele vai servir sim como contracepção, mas ele tem uma série de outras utilidades também, Sim. além de ser um método muito seguro e uma taxa de contracepção bem alta. Bem alta. Doutora, e você falou de TPM, né? É a queixa de, acho que 99% das mulheres, acho que até talvez um pouquinho menos. Mas conforme você vai envelhecendo, a TPM vai aumentando. Eu senti isso comigo. Quando eu era novinha, gente, eu não sentia nada. Nada mesmo, eu achava que era mentira. E hoje em dia eu tenho até enjoo. Toda TPM eu sinto enjoo, sinto dor. Tem alguma forma, assim, não hormonal de você estar conseguindo controlar essa TPM aí brava? Tem formas não hormonais de controlar, inclusive com manipulados que a gente pede pra fazer, coisas mais naturais, vitamina E, óleo de borragem, mas eu percebi que você tem uma aversãozinha ao hormônio. O problema do hormônio é quando você usa os anticoncepcionais orais, que eles são combinados. Então, eles têm uma combinação de estrógeno e progesterona. Essa combinação, de fato, ela não é legal. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu sou uma médica que eu detesto anticoncepcional. Eu não sei, eu devo contar em uma mão só a quantidade de pacientes que usam anticoncepcional oral comigo. Caramba. Que realmente, por algum motivo, eu não consegui administrar outra, né? Exatamente. Então, assim, quando você usa só uma progesterona, por exemplo, o caso dos DIUs hormonais, ou mesmo o implante do braço, que é o etonorgestrel, a gente está falando só de uma progesterona sintética, a gente está falando de um hormônio seguro, de uma baixíssima dosagem. Então, não veja com maus olhos. A doutora inteligente, que ela já percebeu de cara. A gente sabe que tem aquela vacina também, né? De 1 mês e 3 meses. Isso. É isso? Essa, na verdade, são anticoncepcionais orais, injetáveis, que eu abomino tanto quanto os orais. Então, até mais. Porque realmente a quantidade de hormônio é muito alta. São métodos muito antigos e que eu acho que, inclusive, deveriam ser revistos. Tem alguma indicação muito precisa para o uso deles, né? Casos de paciente que você realmente precisa bloquear a menstruação por alguma coisa muito séria, mas de qualquer outra forma eu acho que nenhuma mulher deveria se submeter a isso, porque a quantidade de hormônio realmente é muito grande. Eu vejo algumas mulheres que têm um descontrole de peso normalmente depois de um tempo. Nem precisa ser depois de um tempo. Geralmente essas pessoas que usam injetáveis, né, esses anticoncepcionais injetáveis, elas ganham muito peso, mas é o excesso de hormônio, né? Doutora, aqui a gente já falou sobre as DSTs, falou sobre a TPM, e para as mulheres assim um pouquinho mais velhas, né, com mais idade, sobre a menopausa. Você lida muito com esse problema no seu consultório? Como é que é? A queixa das mulheres é muito grande, todo mundo passa por isso? Sim, eu lido bastante, até porque a minha faixa etária já é a faixa etária dessas mulheres que estão começando a fazer essa transição, né, entrando no climatério. Lembrando que o climatério é o período que antecede e sucede a menopausa. A menopausa, pela definição, é 1 ano após a última menstruação. Então, esse período de climatério, ele é extenso. Nesse período, a mulher pode sim começar a ter sintomas, então geralmente ela começa a ter os fogachos, que são os calores, principalmente na madrugada. Ela pode ter irritabilidade, ganho de peso, diminuição de libido, ressecamento vaginal. Então, é um período muito delicado da mulher que a gente tem que saber como administrar, como tratar de forma segura, fazer essa reposição para ela de forma segura, porque é uma fase grande da vida que ela vai ter, o climatério é uma fase extensa, ela tem que passar bem esse período, ela não precisa mais passar como antigamente, que as mulheres tinham muito calor, não queriam ter relação com os maridos, porque diminui mesmo a libido, e diminui, é normal, porque existe uma queda abrupta do hormônio. Hoje a gente sabe que essa fase ela pode ser tratada de forma segura com hormônios bioidênticos, por exemplo, que são os géis transdérmicos manipulados de uma forma individualizada. Então não é aquele remédio que você vai na farmácia e compra para você, para mim, para sua irmã, tudo igual. Não, é uma coisa individualizada que você vai fazer para a paciente e ela vai voltar e vai fazer esse tratamento. Ela vai falar, olha, melhorou o calor, mas ainda eu tenho pode melhorar a libido um pouquinho, e aí você vai tateando a dose de cada hormônio para essa paciente ter uma qualidade de vida.
Certo. E tem alguma forma natural de lidar com esses sintomas? Prática de exercício físico? Sim, sempre que a gente fala de reposição, mesmo sendo a reposição, eu sempre falo que tem que ter atividade física, dieta, tudo aquilo que eu já falei que eu tanto prezo, né? E tem as pacientes que de alguma forma não vão poder usar nenhum método, por exemplo, nem esses bioidênticos, são casos mais raros, pacientes às vezes que tiveram algum tipo de câncer de mama, hormônio dependente, e aí a gente tem que lançar mão de alguma outra coisa mais natural para ela, para que ela possa também passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Nunca vai ser tão eficaz quanto uma reposição, mas existem sim algumas formas. Por incrível que pareça, existe o chá de folha de amora, né, que a gente fala, que a mulher toma para diminuir os calores, e hoje a gente sabe que na literatura existem trabalhos falando sim que são eficientes. Claro que não vão melhorar a libido, essas coisas, mas para alguns sintomas ela consegue ter uma melhora. Eu queria abordar um pouquinho com você a questão da endometriose também, que eu vejo aí muitas mulheres sofrendo com esse problema. O que a gente tem de tratamento agora no mercado? Como a mulher deve se atentar a isso, sintomas? Eu acho que a coisa mais importante pra gente falar da endometriose para as mulheres que estão ouvindo, que estão vendo, principalmente, é o seguinte: dor não é normal, cólica exacerbada não é normal, náusea na pré-menstruação não é normal, diarreia na pré-menstruação não é normal, dor lombar, dor que irradia para a perna, nenhum desses sintomas são normais. Então, as mulheres que tiverem isso, elas têm que procurar ajuda. A endometriose é uma doença inflamatória crônica. Alguns acreditam já que pode ser tem algum caráter autoimune associado, porque existem meninas muito novas que já têm endometriose, elas não tiveram um tempo de menstruação suficiente para fazer o quadro de endometriose, porque são muito novas e elas têm a doença. Então, acredita-se sim que possa ser uma doença autoimune, alguma coisa autoimune associada. E o mais importante da endometriose é fazer o diagnóstico, por incrível que pareça, não só no Brasil, mas no mundo, leva-se muito tempo até fazer o diagnóstico correto de endometriose. Dizem alguns estudos que a paciente às vezes chega a ficar 8 anos pulando de médico em médico, falando que tem dor, até chegar a um diagnóstico preciso de endometriose. Então, o mais importante, fazer o diagnóstico. Dependendo do tipo de endometriose, você acaba tendo que fazer cirurgia para eliminar esses focos de endometriose. E dependendo se for uma endometriose mais leve, que a gente fala que não é uma endometriose profunda, essa paciente ela vai ter que bloquear essa menstruação, porque a menstruação é o foco da endometriose, né? Então, enquanto ela estiver menstruando, ela vai estar se retroalimentando. Doutora, e o que é de fato a endometriose, assim? Quando a gente menstrua, o endométrio, que é a parte de dentro do útero, ele descama e sai pela vagina em formato de sangue. Isso é a menstruação. Na endometriose, existe um refluxo desse sangue pela trompa, que cai na cavidade abdominal. Esse sangue, ele vai formando os focos de endometriose, que dão tudo aquilo que eu já falei. Muita dor, diarreia na pré-menstruação, dor lombar, dor que irradia para a perna, náusea. Então, todos esses são sintomas de endometriose. Então, a endometriose, basicamente, ela é esse refluxo, né? Esse fluxo anterógrado do sangue que cai na cavidade e vai formando esses focos. Mas dizem agora, atualmente, que quase toda mulher tem esse fluxo, por isso que acredita-se que seja alguma coisa autoimune, porque eu posso ter esse fluxo, você tem, mas eu desenvolvo endometriose e você não. Então, deve ter alguma coisa autoimune associada que faz com que a paciente ela desenvolva esses focos de forma patológica. Doutora, eu vejo que você fala com muito amor, né, sobre sua profissão. Que legal isso. Queria que você contasse alguma história pra gente que te marcou aí ao longo da sua carreira. História? Olha, como eu já não sou nova, tenho várias, assim, mas eu acho que, na verdade, é mais um depoimento, assim, eu acho que minha mãe fala que desde pequenininha eu falava que queria ser médica, nunca falei outra coisa, então assim, nunca existiu uma segunda opção pra mim, e de uma família que não tem médicos, né, então isso que era um pouco estranho, e às vezes o caminho que a gente percorre não é fácil pra medicina, não só em termos de estudo, mas em termos de preço, né, as faculdades elas são caras, as particulares, a entrada na faculdade é difícil, a prova de residência, todo mundo acha que o vestibular é difícil, a prova de residência é mais difícil do que o vestibular, é um caminho longo que a gente percorre até poder trabalhar e ganhar o próprio salário, né, ter o seu próprio dinheiro. Então, eu acho que mais do que contar alguma história interessante é contar minha própria história mesmo, que eu sempre quis fazer, nunca desisti e no fim deu certo.
Ai, que coisa boa. Que prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada a você. Foi uma honra, obrigada. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por estar assistindo a gente. Qualquer dúvida, comentário, opinião, manda aqui pra gente.